Olá, mais um programa Educare com você, trazendo assuntos atuais, assuntos sobre educação, comportamento, sociedade, enfim, assuntos que com certeza você vai se interessar. Hoje vamos falar sobre o game como recurso didático, recurso de ensino. Você pode participar aqui do nosso programa para mandar sugestões, para falar a respeito desse assunto também. Você pode mandar e-mail para programabc@netservicos.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no @Programa Educare. Nosso convidado de hoje, Francisco Tupi, que é geógrafo, game designer e editor assistente do Game for Change Brasil. Francisco, obrigada pela sua presença. Eu agradeço o convite de estar aqui. Né? E hoje vamos falar da questão do game como recurso de ensino. Como surgiu essa visão, como você teve ideia de utilizar esse recurso do game no ensino? Então, quando eu comecei a minha carreira docente, né? Eu era bem jovem, tinha acabado de me formar, né? E estava na frente daquela sala de aula, éramos bem jovens, ensino fundamental 2, ensino médio, né? E eu tinha que dar conta daquele desafio, né? Então, você tendo que transferir um conhecimento, tendo que cumprir programas de ensino, né? Só que às vezes não é só aquilo que você está transmitindo para o aluno, né? Às vezes o professor, né, ele vai transmitir alguns valores, algumas informações que talvez pode ser a única vez que aquele aluno pode estar tendo contato com aquilo, né? É verdade. Então eu tinha que usar as armas à minha disposição, né, para conseguir cativar a classe, né, conduzir a turma, né, transmitir a minha mensagem e deixar algo útil, que não necessariamente fosse a geografia, né? Então, eu sempre fui fã, né, de videogame, sempre gostei de videogame, quadrinhos, desenhos, né? Então, eu comecei a misturar aquilo, né, no meu conteúdo, às vezes reservar um pouquinho da aula para conversar daquilo, né? E dentro daqueles símbolos, daqueles arquétipos, tirarem relações, né? Por exemplo, às vezes você falar de Guerra Fria, né, não tem o menor cabimento, né? Acaba se tornando uma decoreba, né? Mas se você utilizar um símbolo da comunicação Capitão América, né, é algo que reveste aquela informação e faz parte do conteúdo, né? Tanto agora vai ter o filme dele, né, os brinquedos e tudo mais. E eu acabei percebendo que os alunos eles tinham toda uma predisposição a querer trazer aquilo que eles viviam, que eles brincavam, né? Para falar, ó, você está falando, mas a gente também está falando. A gente também tem coisas para mostrar. Então, com isso, uma maneira de quebrar o gelo, de se aproximar, né? Então, foi basicamente desse jeito, né? Aí, atualmente, está vindo uma onda muito grande dos jogos para o ensino, jogos para treinamento em empresa, né? E eu montei um blog para falar de jogos e educação, e acabo falando da cultura pop e tudo mais, com esse olharzinho mais para o lado do ensino, né? Então, você pode ter um jogo que não foi feito com a questão do ensino, né? Mas a questão é observar de modo crítico, né? E também divulgar as iniciativas que são feitas em universidades ou mesmo iniciativas particulares, né, de desenvolvedores que têm uma causa e publicam num jogo, né? Então, eu montei um blog. E aí, para minha surpresa, o blog foi acessado, foi comentado, né? Ai, que bacana. E aí tive convites para dar palestras, né, participar de alguns projetos, né, escrever revistas e estar aqui também. Porque aí, no primeiro momento, a questão de qualquer recurso, né? O que se fala muito de game hoje? Porque é violento, ou porque não consegue se olhar o que eu posso fazer, como eu posso utilizar isso para ser benéfico. Entendi. Então, né? Preciso ter esse olhar, mas para isso o professor precisa conhecer. Exato. Então, a primeira coisa, né, você falou o game, ser violento e tudo mais, é que o videogame, ele paga o pato. Né? Então, desde quando teve aquele rapaz que foi com uma metralhadora no Shopping Morumbi, ele jogava videogame e tudo mais. Agora, esse infeliz
incidente que houve na escola do Rio de Janeiro, lá em Realengo, ele jogava o videogame. Obviamente que nem todo mundo que joga faz isso. Sim. Basta ver os índices da quantidade de jogadores e o índice desses acidentes. Né? E aí, além disso, né, cada vez mais com a popularização das tecnologias, né, e a reboque você vê em toda a tecnologia de informação e comunicação, haja visto a questão da internet, as tablets, cada vez a tela vai ficando menor, né? Há uma disseminação de informações, que pode ser desde um vídeo no YouTube, pode ser um texto que eu coloco no meu blog, na minha rede social e o jogo, né? Então, essa maneira interativa, né, que começa com o e-learning, né, aquela terminologia mais ou menos recente chamada designer instrucional, acaba afetando a área do ensino, né? Porque ensino também tem uma questão de comunicação, você comunicar, né, você expressar uma matéria, né? Então, basicamente nisso nós temos duas vertentes, qual eu gosto de pontuar. Você tem os serious games, né, que são jogos voltados a um objetivo sério, que não necessariamente o objetivo é pontuar, matar, né? Ele divulga uma causa, né? E você tem os jogos de mainstream, os jogos como World of Warcraft, os jogos como GTA, né? Os jogos de console, esses que a gente vê, que tem tiro, tem guerra e tudo mais. Então, os serious games, eles são jogos que são feitos já com esse objetivo. Em contrapartida, você tem os jogos de mainstream, que são jogos que são mais jogados. Por quê? São mais bonitos, têm um acabamento melhor, são gastados valores na casa de milhões para fazer um jogo naquela qualidade. Aí você me pergunta, mas esse jogo, ele é educativo? E eu falo, depende, né? Vai da possibilidade que você tem de como encarar esse jogo. Hoje em dia existe um termo muito interessante chamado ensino tangencial, que é assim, eu pegar uma coisa que não foi feita com o objetivo de ensino, mas eu utilizar isso como um instrumento da minha aula. E tem algumas iniciativas muito profícuas, nos Estados Unidos principalmente, de pegar jogos de mainstream e adaptá-los para um contexto educativo. Por exemplo, tem o jogo World of Warcraft. Os jogadores, aí, o pessoal mais assíduo, né, sabe que as pessoas ficam jogando durante horas, e tem um personagem que vai evoluindo e a pessoa pode jogar 3, 4 dias sem parar, né? E aí o que acontece com esse jogo? Um jogador, né, e também educador, professor de biologia, viu como os alunos se organizavam em torno daquele jogo. E ele começou a usar esse jogo para fazer superação de relacionamento em sala de aula, porque ele envolve um líder, né, e também transmitir conhecimento. Então, já tem módulos de matemática, de biologia, né? Então, é uma experiência de um jogo que não foi feito, né, para a questão do ensino. Tem muita culpa de gerar sociopatas, pessoas que só ficam jogando, estatizado. E ele pegou, por iniciativa própria, por conhecer a sala de aula, por conhecer o jogo, e fez isso. Do mesmo modo que tem aquele jogo GTA, que é um cara que tem que roubar carros, atropelar velhinhas, assassinar prostitutas, sabe? Uma coisa assim, barbárie, né? A barbárie, né? Que aparentemente não tem nada de positivo. E aí um pai pegou aquele jogo, né, e começou a brincar com a filha, vamos jogar, mas vamos criar uma regra própria. Nós não vamos fazer coisas erradas. Então, começou a passar questões de regras no trânsito e tudo mais, né? Então, tudo vai como se é encarado esse mecanismo, essa ferramenta, né? Que realmente o adulto que está ali, a gente está falando relação pai-filho, professor-aluno, enfim, é adulto, criança, adolescente, realmente tem que ter esse olhar diferenciado e não pode só ou dar o jogo, ou mesmo em aula de informática, às vezes com software, vai lá, joga. Realmente ele tem que conhecer, tem que ter esse olhar diferenciado para fazer essa mediação de aprendizagem. Quando eu costumo dar cursos e oficinas com este mote da educação e o videogame, eu gosto de pontuar o seguinte, o videogame, o game em si, ele é um instrumento. Então, não é uma fábrica de salsichas, né, de formação. Então, educação não é uma fábrica de salsichas. Tem a questão da família, tem a questão do profissional, né? E a questão é a seguinte, não é, vou dar um jogo, você vai aprender tudo e eu vou virar as costas. Não estou fazendo um ciborgue,
Não. Sim. Então, até o jeito de eu aplicar esse jogo pode ser um jogo. Pode ser algo que fique divertido. Eu tenho que estimular o desafio. Sim. Né? Então, tudo isso tem que ser contemporizado. Né? Então, fala assim, mas o jogo é um vilão, ou senão, os jogos são as vedetes e tudo. Mas existe ainda essa peça chamada homem, né? Que tem que ser contemporizada. Essas relações, né? Então, eu vejo a tecnologia como um alicerce, né? Que possa ser trabalhada junto. Sim. Né? Então, a questão é o enfoque que vai dar, a mensagem que vai ser transmitida. Né? Então, é basicamente isso. E aí, esse trabalho anterior, né, de formar esse homem com princípios, com valores, para poder ter essa visão. Claro. Eu acho que esse é o grande desafio hoje também, de formar essa pessoa para poder chegar a ter essa visão. Né? Exatamente, porque fala-se assim, proíbe-se. Mas hoje em dia tem como proibir? Ou colocar um selo indicativo. É muito fácil baixar um conteúdo, ou ver um vídeo no YouTube, ou ir na casa do amiguinho e ter lá aquele jogo de guerra. Né? Então, não é a questão do proibir, mas sim da utilização crítica. A ponto, eu vou jogar, eu sei que é divertido e ponto. Né? Conhecer aquilo, saber, entre aspas, a violência necessária, a agressividade necessária, para saber postular, capturar. Então, por exemplo, os jogos de guerra, eles são muito interessantes, né, para saber o que acontece numa guerra. Né? Então, ano passado foi trazido para o Brasil o jogo Conflitos Globais, que você não é um soldado, né? Você é um repórter em áreas de conflito, de trabalho escravo na América Latina, de compra de votos. Né? Então, acaba transmitindo uma informação a despeito da guerra. Do mesmo modo que esse aí é um Serious Games do bem. Então, quem ficou interessado tem o site conflitosglobais.com.br. Do mesmo modo que tem um Serious Games que a gente pode falar que é do mal, que o exército americano fez para recrutar soldados. Certo. E já existem algumas gerações de soldados no exército americano que entraram no exército porque jogaram esse jogo. Né? Que agora estão lá, sendo treinados, indo para um campo de batalha. Muito interessante. Podendo, né, se der a lógica, morrerão no campo de batalha por conta de um jogo. Né? Com certeza. Nós estamos falando hoje do game como recurso de ensino. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.